Obrigado, Deus amado. Pai, eu te louvo, engrandeço o teu nome, Pai. Eu sei que o Senhor é perfeito e maravilhoso e teus planos, Pai, são perfeitos. Eu sei que o Senhor trouxe a Dani, o Wagner para essa cidade com um propósito grandioso. Nem eles imaginam, Pai, as coisas, os segredos do teu coração. Mas eu tenho pedido ao Senhor que a partir de hoje eles venham a entender, Pai, que os propósitos do Senhor são maravilhosos, verdadeiros, coisas que olho não viu, que ouvido nunca escutou, que não desceram ao coração dos homens, são aquelas que o Senhor tem preparado para essa família. Pai, e hoje, em nome de Jesus, eu quero declarar a tua glória, a tua unção sobre a vida da tua serva, o teu poder, Pai. Eu quero declarar, Senhor amado, esse vaso de honra nas tuas mãos. Eu quero declarar os seus pensamentos cativos a ti. Eu quero declarar que sua boca é uma trombeta celestial, através da qual o Senhor falará conosco. Pai, usa ele poderosamente. Usa ela, Pai, coloca uma unção dobrada, Pai. Que ela venha ter a claridade de tudo que ela vai falar, de tudo que ela vai ministrar, Pai. Que seja teu Espírito Santo com uma voz suave. Primeiramente falando para ela e segundo falando para a tua igreja. Ministra com teu poder e a tua glória neste lugar, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Só um pouquinho nervosa, bem pouquinho. O bom é que a gente está irmãos, né? Então, se eu falar me gaguejar um pouquinho, vocês vão me entender, né? Então, glória a Deus. Nós vamos dar continuidade ao estudo, né? Essa semana nós vamos estudar a lição 8. Vamos falar de Abigail, um caráter conciliador. Nós que somos cristãos, nós temos a convicção de que nós estamos sendo moldados a cada dia. Não existe mágica, não existe rapidez suficiente que nos transforme da velha criatura naquilo que nós seremos um dia como o nosso Senhor Jesus, santos e perfeitos. Nós estamos nesse processo. E nós vamos aprender com essa serva do Senhor alguns segredos para que nós possamos caminhar ao encontro do nosso amado noivo, o nosso amado Jesus. É interessante que Abigail vai nos mostrar muito a respeito de relacionamentos. E o nosso caráter é mostrado nos nossos relacionamentos. Então, às vezes, nós precisamos analisar como estão as pessoas, o nosso convívio com as pessoas. Isso fala muito de nós. E quando nós vamos ver a palavra de Deus, às vezes nós nos assustamos, porque nos pegamos em algumas ações que são totalmente contrárias àquilo que o Senhor tem nos ensinado. Então hoje, Deus vai nos dar estratégias, amém? Então nós vamos ler lá em 1 Samuel 25, 17. E em um mundo onde estão cheios de brigões, cheios de justiceiros, cheios de donos da razão, o Senhor Jesus escolheu a mim e a cada um de vocês para sermos pacificadores, para sermos conciliadores. É isso que Ele requer de nós. Mas nós precisamos aprender isso, porque não é uma coisa fácil. Não é fácil resistir ao nosso sentimento de justiça, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós achamos que é justo. É difícil quando nós precisamos nos renunciar para fazer aquilo que acreditamos que Deus sabe. Ele é o dono da justiça e não nós. Então, lá a palavra do Senhor, lá em 1 Samuel 25, nós vamos ler o versículo 17 agora. Diz assim: agora, pois, considera e vê o que hás de fazer, porque já o mal está, de fato, determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. E ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Amém? Essas palavras foram ditas por um jovem enviado, um jovem que ele era soldado de Davi. E ele foi alertar Abigail. E eu sei que a pastora já orou, mas eu preciso fazer essa oração. Você pode fechar seus olhos e orar comigo mais um momento, por favor? Pai querido, em nome de Jesus,
nós ainda na tua presença, Pai, queremos declarar que sem ti nós nada podemos fazer, Pai. Tu és o dono da justiça, Pai. Tu és o príncipe da paz. Tu és o único perfeito, Pai. E nós clamamos, por favor, fala conosco, Pai. Por favor, Pai, que tudo aquilo que vem para nos impedir, Pai, de sermos moldados segundo a sua imagem e semelhança, caia por terra nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Eu sei que aquilo que o Senhor quer fazer, Pai, no meio da tua igreja, são coisas como a pastora já orou, grandes e firmes, das quais nós nem podemos imaginar. Mas nós aceitamos esse desafio, Pai. Nós queremos ser a sua amada noiva, Pai, por favor. Nos ajuda, Jesus. Nos capacita, Pai. E hoje, Paizinho querido, de uma forma especial, Pai, eu quero me esvaziar diante da tua presença, Pai. De todas as minhas verdades, de todas as minhas convicções, Pai. Porque eu sei, Pai, que eu nada sei. Eu entrego a ti, Pai, que é o dono da sabedoria, Pai. A minha vida, a minha boca, as minhas palavras, Pai. Para que eu não seja, Paizinho querido, nada além do seu instrumento, Pai. Para a glória e louvor do teu nome, Pai. Que a sua palavra vá nessa noite e cumpra o propósito para o qual ela está sendo enviada, Pai. E o seu nome seja glorificado para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, a gente vai começar contando um pouquinho da história ali. Porque Davi, ele estava fugitivo, né? Só para a gente voltar um pouquinho nas outras lições. Davi estava fugindo porque Saul queria matá-lo, né? Se vocês estão acompanhando, né? Estudaram um pouquinho, vocês já vão entender. E ele tinha junto com ele 600 homens. Esses homens buscavam, de uma forma muito linda, fazer justiça por onde quer que eles passassem. Não existia ninguém naquela região, por onde ele andava, que não conhecesse Davi. Davi era o homem que tinha matado Golias. Ele já tinha matado ursos. Ele era o homem que foi ungido, o menino que foi ungido para ser rei. Ele iria tomar o lugar de Saul. E Saul, sabendo dessas coisas, né, deseja a morte dele. E ele foge, né, com esses homens que o acompanham. Mas o interessante é que nós vemos Davi, ele não é o foco do nosso estudo, mas a gente precisa fazer essa introdução. Davi, como servo de Deus, mesmo afastado daquilo que o Senhor já tinha determinado para ele, ele servia ao Senhor. E como que ele fazia isso? Ele protegia, ele queria proteger as pessoas de toda a sua, da onde ele andava. Então ele não permitia que roubassem, não permitia que matassem os animais, não permitiam nada que fosse errado por onde, como se fosse um justiceiro, né? Vamos falar assim, protegendo aquelas terras, aqueles fazendeiros. E olha só, e dos homens que ele protegeu foi Nabal. Ele protegeu aquela terra de ser saqueada, de, né, salteadores. E aí eles, mais uma vez, com tantos homens, precisando buscar recursos, sentindo fome, sede, eles buscavam auxílio nessas pessoas que o atendiam, né? Não é que ele fazia isso exigindo um pagamento daquilo que ele fazia, mas eles precisavam continuar, né? E ele procura Nabal, porque ele era um homem muito rico. Nabal, que quer dizer insensato, um homem tolo, um homem duro e maligno nas suas obras. Ele era tido como filho de Belial. Mas Davi, conhecendo um pouquinho desse homem, por ouvir falar, ele manda 10 de seus moços, pedindo para que ele enviasse um recado especial para Nabal. E aí nós vamos ler agora ali no versículo 5 e 6 do capítulo 25, só para a gente não perder o fio da meada da história. Vamos ler no 5. Enviou 10 moços, ele disse: subi ao Carmelo, ide a Nabal e perguntai-lhe em meu nome como está. E direis àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuis tenha paz. Olha só, Davi, mesmo precisando de um favor deste homem, ele primeiro abençoa a Nabal.
E ele envia para Nabal aquilo que ele mais precisava e que o dinheiro dele não podia comprar, porque ele era um homem que não tinha paz. Então Davi manda para ele, ele deseja para ele: paz seja contigo, paz seja sobre você, seja sobre a tua casa. E é tão tremendo porque a primeira coisa que nós sentimos na casa do Senhor é paz. Quando nós entramos na casa do Senhor, é o príncipe da paz que está aqui. Então, se em algum momento, hoje, no momento do seu dia, você em algum momento não teve paz, hoje, agora, em nome de Jesus, o Senhor está ordenando paz para você. Está ordenando paz para mim também, em nome de Jesus, porque Ele é o príncipe da paz e Ele está aqui no nosso meio. Amém? Esse homem que é tolo e arrogante, ele simplesmente rejeita a paz. Ele simplesmente desprezou esse presente que Davi estava enviando para ele. Olha só que coisa tremenda que ele fez. E Davi pediu assim, lá no versículo 8: dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Nabal estava com todos os seus servos preparando, era a época de tosquia, então havia como se fosse uma festa, muitos animais mortos, comida muito farta. Então Davi, vendo aquela oportunidade, ele viu que não seria um peso para Nabal servir ele e os seus homens. Pelo contrário, porém, ele nega. Olha lá no versículo 10 o que ele diz: quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Aí no 11 ele fala assim: tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosquiadores e o daria a homens de que eu nem sei de onde vem? Olha só como Nabal era tolo mesmo. Todo mundo conhecia Davi. E ele mesmo se entrega quando ele fala assim: quem é esse filho de Jessé? Ele sabia até quem era o pai dele. Ele conhecia Davi. Mas ele decidiu, no seu coração, a desprezar a Davi. E olha só que coisa tão horrível que ele fez. Porque quando ele despreza Davi, ele atrai sobre a casa dele uma maldição muito grande. Porque ele não estava desprezando apenas o homem Davi como servo, que também estava tendo o seu caráter moldado. Ele estava sendo preparado para aquilo que Deus ia fazer por ele, aquilo que Deus ia fazer na vida dele. E nós sabemos depois como Davi foi grande. E ele estava nessa fase onde o vaso se coloca na mão do oleiro mesmo. Mas quando ele desprezou Davi, ele desprezou o ungido de Deus. Olha só. Mesmo Davi não sendo rei, ele tinha sido ungido por Deus. E ele seria o futuro rei. Quando Nabal decide desprezar isso, ele está perdendo uma oportunidade muito grande na vida dele. Ele está perdendo a oportunidade de ser abençoado. Imagina que honra você servir o rei na sua casa. Seria uma honra para ele. Ele simplesmente desprezou isso. Mas tem um outro fator que me chama bastante atenção, que em outra passagem, que está lá em Números 12, eu não vou ler tudo porque é uma história grande, mas é bem interessante que vocês deem uma olhadinha depois, eu só vou mostrar aqui o exemplo, que nós vemos um outro exemplo de alguém que ignorou a autoridade dada por Deus. Então foi uma mulher, a Miriam e Arão, que eram irmãos de Moisés. E porque Moisés casou com uma moça que não era do seu povo, e eles acharam que aquilo não era bom. E aí eles falaram, é só isso que diz a palavra de Deus. Eles falaram contra Moisés. O interessante é que esse povo todo recebeu um castigo do próprio Deus. Porque Deus foi duro com eles e falou, existe algum profeta aqui? Porque se tiver eu vou falar, porque com o meu servo eu falo face a face. E então nós temos uma lição muito importante aqui que nós precisamos aprender com o Senhor. Que aquele que despreza aquele que tem autoridade dada por Deus, ele atrai uma maldição direta de Deus. E hoje eu pensando ainda mais um pouquinho sobre isso, eu fiquei pensando que quando nós cometemos um pecado, nós atraímos uma maldição sobre a nossa vida, a gente corre para Jesus, né? Senhor, me perdoa, me purifica, me lava. E Ele prontamente nos atende, nos restaura, nos perdoa, como só Ele sabe fazer.
Mas quando nós atraímos a ira de Deus, para quem nós vamos correr? Então, de tudo que nós vamos falar aqui, eu gostaria que isso ficasse de uma forma bem séria, gravada nos nossos corações. Nós precisamos entender que ainda que Moisés estivesse errado nesse exemplo de Moisés, Deus se irou com a própria irmã de Moisés, porque ela se levantou contra ele. E eu sei que Deus tem algo ainda mais para nos revelar a respeito desse assunto. E eu creio que o Espírito Santo vai continuar ministrando aos nossos corações até o final desse estudo, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Amém? Então, olha só, mas além de desprezar a autoridade de Davi, ele foi egoísta, avarento, e ele foi ingrato, porque olha só, quando ele resolve falar, não, eu não conheço ninguém, eu não vou dar nada para ninguém, eu vou tirar da minha casa, vou dar para quem eu não conheço, não vou fazer isso. Ele fez isso tendo fartura. Ele não reconheceu em primeiro lugar aquilo que Deus estava dando para ele. A prosperidade dele foi Deus quem deu para ele. Mas também ele estava sendo ingrato a Davi, porque se não fosse por Davi, em alguns episódios, ele teria tido prejuízos financeiros, porque Davi impediu que ele fosse roubado, enfim, tantas coisas que eles faziam lá, que era comum na época acontecer. E aí eu me peguei pensando como a ingratidão atrai maldição para a nossa vida. Se a gente observar, a ingratidão, ela é o começo de muitos dos nossos males. Porque se nós fazemos alguma coisa para alguém, e aquela pessoa age com ingratidão conosco, aquilo machuca, aquilo dói, não é verdade? Nós nos sentimos pequenos e traídos, e é tão, às vezes, uma coisa boba, um piso que você limpa, e alguém vem e suja, e a pessoa não fala, aquilo já te incomoda. E aí eu fiquei pensando, mas será que nós muitas vezes não agimos como Nabal diante de Deus? De tudo aquilo que Ele tem colocado nas nossas vidas, a prosperidade, a saúde, a família, o privilégio de servir a Ele a hora que a gente quer, a gente vir na sua casa e adorar e ler a sua palavra, e nós às vezes somos ingratos com Deus. E isso, nós precisamos reconhecer e pedir a Ele que Ele nos ensine a ser gratos, tanto a Deus por tudo que Ele tem nos dado, mas também por aquelas pessoas que Ele também tem usado para nos abençoar. Sejam, independente de que área que aquela pessoa te abençoa, né? Quando Deus quer nos abençoar, Ele usa pessoas. E nós precisamos ter esse entendimento, porque quando nós somos gratos a Deus, Ele nos abençoa com essa paz que ninguém pode dar. E uma coisa que é bem interessante, ainda que eu gostaria de falar para vocês, é que há uma bênção especial para quem entende e respeita aqueles que foram escolhidos por Deus para liderar. E há uma bênção especial para aqueles que são gratos. Que nós hoje possamos aprender um pouquinho mais a sermos gratos a Deus e às pessoas que Ele tem colocado no nosso caminho. Que nós possamos ser gratos a Deus por aqueles que Ele tem colocado sobre a nossa vida para nos liderar, em nome de Jesus. Uma coisa que Nabal não entendia é que ao ele ignorar essa autoridade, quando ele estava ignorando Davi, o futuro rei, ele estava, na verdade, abrindo mão da proteção de Deus. Olha só que perigo. E aí o mal, nesse versículo que nós lemos no começo aqui, que todo o mal já estava determinado sobre a casa dele. Davi se irou ao receber essa notícia. E aí ele se irou por causa da ingratidão. Ele já tinha feito, o que ele já tinha feito por aquele homem? Ele não estava pedindo uma coisa absurda, era algo que ele podia fazer. E esse sentimento de ingratidão irou Davi, a ponto dele separar 400 de seus homens e ir para aquele lugar novamente com a intenção de matar a todos. Ele não ia deixar nem o menino, a palavra de Deus diz. Glória a Deus. Mas a palavra de Deus é tão tremenda porque ela nos mostra estratégias daquilo que acontece nas nossas vidas, talvez em porção menores, mas nós precisamos entender que há um mal determinado sobre nós,
porque nós pecamos e nós estamos destituídos da glória de Deus. O juízo do Senhor é certo, e nós precisamos nos preparar. E agora Abigail, que é a esposa de Nabal, vai precisar fazer alguma coisa para salvar a própria vida e a sua casa. E olha só, agora a gente vai tentar detectar algumas coisas que ela fez para que nós possamos aprender tudo que ela tem para nós. Porque Davi já estava irado, não tinha mais como voltar atrás. Ele já estava a caminho para destruir todo aquele povo, toda aquela casa. Ia ser uma covardia, porque era uma casa, talvez com servos, filhos, não sei, mas era um exército de 400 homens. Vocês conseguem imaginar a fúria que Davi ficou? Ele ficou muito bravo. Então, esse jovem vai lá e alerta Abigail e fala para ela que o mal já está determinado, não tem mais o que fazer. Mas para aqueles que creem em Deus e que são fiéis à sua palavra, sempre tem uma saída. Amém? E no versículo 18, olha só lá o que diz. Então Abigail tomou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas e figos, e o pôs sobre o jumento. Ela se apressou em fazer o que Davi tinha pedido e correu ao seu encontro. Aí no versículo 23, ainda nós continuamos vendo assim, ó, vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se novamente e desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando até a terra. E lançou-lhe aos pés e disse: Ah, Senhor meu, caia a culpa sobre mim. Permita falar a tua serva e ouve as palavras da sua serva. O que é evidente para mim aqui é que o primeiro passo que ela tomou, ela se apressou. E o Senhor requer isso de nós, na nossa vida cristã. Nós não podemos deixar para amanhã velhas manias, velhos costumes. Nós não podemos ser preguiçosos na nossa vida espiritual. Às vezes nós deixamos algumas coisas, eu vou resolver, eu vou fazer. Mas essa mulher nos mostra que quando o mal está determinado sobre a nossa vida, nós precisamos nos apressar. E ela faz isso, e ela prepara o melhor para Davi. E uma observação, ela aguarda a hora certa de falar para o marido tolo, amém? E aí quando ela vê Davi, ela desce do jumento, porque naquela época só os senhores andavam sobre os animais, e ela se joga aos pés de Davi, e ela se prostra diante dele e entrega a sua vida diante dele. Porque Davi estava armado, ele podia, aí era a primeira que ele já ia eliminar, não é verdade? Mas ela se joga aos pés de Davi. O que isso tem a ver conosco, né? Ainda ela reconhece a sua culpa, nós não vamos ler aqui, mas eu creio que vocês vão dar continuidade depois. Ela reconheceu a sua culpa. Ela não disse para Davi: olha, veja bem, eu não fiz nada, foi o meu marido, aquele tolo. Não, ela assume a culpa, porque ela falou assim: eu deveria ter atendido os seus moços quando eles foram lá, os seus soldados. Mas eu não vi, me perdoe. E ela assume a culpa de verdade, com sinceridade. Não era modo de falar: olha, Davi, me perdoa. Não era de verdade. Ela realmente entendia que se ela tivesse ouvido os jovens, os homens que ele tinha mandado, ela teria evitado esse mal, essa ira. E ela reconhece isso e pede perdão. E ela faz uma coisa muito tremenda. Ela começa a lembrar Davi de quem ele era e das promessas que Deus tinha para a vida dele. E trazendo isso para a nossa vida espiritual, o que nós precisamos entender? Que nós precisamos nos apressar e correr aos pés de Jesus. O mal sobre nós está determinado e só tem um que pode nos salvar. É o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio a esse mundo para morrer no nosso lugar. Ele nos substituiu voluntariamente. E nós não podemos deixar passar isso desapercebido. Nós precisamos se entregar e se jogar, entregar a nossa vida diante dos pés de Jesus. Nós precisamos fazer isso o quanto antes, o mais rápido possível, porque o fim já está determinado. E a palavra de Deus diz que todo aquele que se humilhar será exaltado. E essa mulher, nós vamos ver a continuidade, que tremendo o que aconteceu com ela. A humildade
em outros momentos aqui na Bíblia, ela é igualada à sabedoria. Olha só. E nós nos humilhamos quando nós nos esquecemos quem somos para declarar quem Ele é. Abigail fez isso. Ela se esqueceu que ela era a esposa do Nabal, rico, enfim. Mas ela lembrava quem ele era. E nós precisamos fazer isso diante de Jesus. Nós não podemos chegar com Jesus e dizer, olha, Senhor, mas veja bem, olha, eu tenho isso, olha, fulano fez aquilo comigo. Não. Nós precisamos nos esquecer de nós mesmos, para que a gente possa dar a Jesus o lugar na nossa vida que Ele merece, que nós precisamos que Ele tome. Amém? Nós precisamos reconhecer diante de Jesus as nossas culpas, como essa mulher fez, sem colocar ninguém como intermédio do nosso pecado, porque isso já acontece desde o Jardim do Éden. E Deus não se agrada disso, porque Ele sempre está disposto a perdoar. E porque nós insistimos em negar que somos culpados, em que somos pecadores? Parece ser tão mais simples dizer, Senhor, é verdade, eu errei, eu sou negligente, eu falhei de novo, Senhor, me perdoa, porque eu creio no poder do seu sangue para me purificar desse pecado. Mas nós inconscientemente nos pegando, rejeitando isso e dizendo, não, Senhor, mas se Ele não tivesse falado assim comigo, eu também não teria falado assim com Ele. Não é verdade? Quem de nós? Quem nunca? Né? Quem nunca? Mas Deus é maravilhoso e Ele está disposto a nos perdoar. Se nós corremos e clamarmos para Ele, nós alcançaremos a misericórdia. E foi exatamente isso que Abigail alcançou de Davi. Davi reconheceu que Abigail tinha sido enviada por Deus para livrá-lo. E aí eu quero ler com vocês, lá no versículo 33, o que ele falou dela. Olha só. Bendita seja a tua prudência e bendita seja tu mesma, que hoje me teleste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Olha só, Davi reconheceu que se ele tivesse feito aquilo que ele foi para fazer, ele estaria em desobediência a Deus. Mas ele não pensou nisso antes. Então aí Abigail foi usada como uma ferramenta precisa na mão do Senhor para impedir uma maldição sobre a casa dele. Olha só. Que tremendo, como Deus é maravilhoso. E Ele age exatamente da mesma forma nas nossas vidas. E porque ele reconheceu a mão de Deus, ele mudou a sentença. Aquele homem que queria matar até as crianças, ele mudou. Ele mudou de ideia. Ele pegou os presentes de Abigail e abençoou, devolveu a paz para ela. Ela voltou para casa satisfeita, né, porque ela livrou a ela e toda a sua casa. E quando ela volta para casa, quem que ela encontra lá? O marido Nabal, fazendo festa. E eu fiquei pensando, porque eles já estavam em festa, né? Porque era um momento de tosquia e tal, de churrasco, festa, eu imagino, tá? Não fala isso na Bíblia, churrasco é por minha conta. Que eles estavam em festa, mas a morte estava vindo ao encontro dele. Olha só, isso é ser tolo. E a palavra de Deus nos fala também que nos dias que Jesus virá, vão ser como nos dias de Noé. A morte estará vindo ao encontro de nós, da humanidade, e nós estaremos dando festa. Nós não, né? Em nome de Jesus, nós vamos estar esperando o nosso noivo. Mas então nós precisamos vigiar, E uma coisa que me chamou a atenção é que ele se sentiu satisfeito, esse Nabal, ele ficou orgulhoso, quando ele pensou, eu dei um fora no futuro rei de Israel, eu sou o cara, ninguém mexe comigo. Ele estava comemorando, gente, o orgulho, a soberba dele, e a morte vindo ao encontro dele. E ele fez uma outra coisa que me chamou a atenção, ele estava bêbado. Olha só, sem noção de realidade, sem noção. A tal ponto de Abigail ver aquilo, deixar ele se acalmar, passar a bebedeira, e só no outro dia ela vai falar para ele o que ele tinha aprontado no dia anterior. E ela conta a história para ele. E aí quando ele se dá conta daquilo tudo, a palavra de Deus diz que ele fica como uma pedra. Lembra que nós falamos que ele tinha um coração duro? Na verdade, ele exteriorizou aquilo que ele tinha por dentro. Uma pedra. Nada podia atingir aquele coração. Misericórdia. Ele
diante daquela sentença que ele já tinha escapado, ele se paralisou, porque ele estava alienado à realidade. Ele não tinha entendido aquilo. E passado 10 dias, vamos só conferir com vocês aqui, no 37, diz assim, ó: pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a atender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passado uns 10 dias, feriu o Senhor Nabal, e este morreu. Quando Davi ficou sabendo disso, sabe o que ele fez? Glória a Deus pela vida de Abigail. Porque se não fosse ela, olha só, gente, não tem por que a gente querer fazer justiça com a nossa própria mão. Ele é o dono da justiça, ele não tarda, ele não falha. Isso não é modo de falar, isso não é mania de crente falar isso, isso é a verdade. E nós precisamos acreditar nisso. Então, quando nós deixamos a justiça de Deus prevalecer, Ele vai fazer justiça por nós. E aí, ela fica viúva, e Davi fica sabendo, e imediatamente, ele que se apressa agora, e manda buscar aquela mulher que com certeza daria ótimos conselhos para ele. E ela se humilha diante dele de novo, e dizendo assim: Senhor, quanta honra, eu não fiz nada para merecer isso. E ela vai com Davi. Só que antes dela ser honrada como a rainha, como a princesa, ela vai, lembra que eu falei para vocês que Davi ele estava errante, ele estava fugitivo, e ele vai acompanhar ela dessa mesma forma. E eu vejo claramente nós como igreja nessa situação. Jesus falou para nós que nós somos a sua amada noiva, mas nós estamos errantes nesse mundo. Nós estamos aqui para enfrentar as batalhas do nosso dia a dia. Nós precisamos vencer a batalha a cada dia. Aí vai chegar o dia que nós, como Abigail, seremos honradas, seremos a noiva santa do Senhor imaculada. E nesse dia, nós vamos dizer: valeu a pena, tudo valeu a pena. Amém? Então existe essa sentença de morte sobre as nossas vidas. Mas aquele que está em Cristo tem outra saída. Cabe a nós escolher. O que não pode acontecer com o ser humano é que nós possamos permitir que o nosso coração fique tão duro a ponto de não entender isso. Sabe? Que nós não endureçamos a voz para ouvir a voz de Deus. Que da mesma forma que Jesus se entregou voluntariamente por nós, nós possamos amá-lo, entregar-se a Ele voluntariamente. Amém? Na história, Abigail foi honrada quando casou-se com Davi. Que foi admirada por Davi por sua sabedoria. E o mesmo vai acontecer com nós. Nós seremos honrados como igreja, como a noiva do Senhor, porque nos humilhamos diante do Senhor no momento certo. É isso que Ele quer de nós. Então eu gostaria que você se colocasse de pé. E nós pudéssemos orar juntos para que nunca nos falte essa sensibilidade, nunca nos falte essa humildade, para nos jogarmos aos pés de Jesus, independente das circunstâncias, independente das lutas que a gente esteja passando, que nós possamos parar tudo e olhar para o autor e o consumador da nossa fé. Mesmo quando parece que não existe outra saída, Abigail não tinha outra saída, aparentemente. O fim já estava determinado. Mas quando ela agiu da forma que o Senhor espera que nós possamos agir, a história dela foi mudada, e eu creio que o Senhor quer mudar a nossa história. Eu creio que Ele quer fazer de nós pessoas, homens e mulheres sábios, diante das circunstâncias, diante dos conflitos, porque nós precisamos vencer conflitos diários com essa graça e essa sabedoria. Mas que principalmente nós tenhamos essa sabedoria, para que nós não venhamos a sair da presença, do cuidado e da proteção do nosso Jesus. Amém? Vamos orar então. Pai querido, nós te louvamos, Pai, pela tua fidelidade, pelo teu amor, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor é muito além do que aquilo que nós podemos imaginar, Pai. Obrigado, Senhor, porque quando nos humilhamos diante da sua presença, o Senhor é quem se apressa a se revelar a nós, Pai. E quanto mais o Senhor se revela a nós, Pai, nós entendemos o quanto somos pequenos,
o quanto somos falhos, Pai, o quanto somos dependentes de Ti, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós clamamos agora, Pai, ao Teu Santo Espírito, Pai, que venha capacitar-nos como igreja, Pai, que venha tirar de nós, Pai, todo resquício, Pai, de coração endurecido, Pai, por orgulho, por soberba, por arrogância, que cai por terra no meio da Tua igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Está escrito também na Tua palavra, Pai, que o Senhor fez, que o Senhor transformou um coração de pedra em coração de carne, Pai. Por isso, se existe algum coração duro aqui no meio do Teu povo, Pai, eu te peço pela Sua misericórdia, Pai, venha quebrantar os corações, Pai, venha nos se revelar a nós, Pai, para que nós possamos entender, Pai, o quanto dependemos de Ti. Por favor, Jesus, nos prepara, Pai, como a Tua noiva, adornada, Pai, apaixonada, para aquele dia em que nós nos encontraremos contigo, Pai. Esse dia que nós ansiamos, Pai, e que nós queremos, Pai, nós queremos estar contigo naquele dia. Por isso nos ajuda, Pai, é a nossa oração nessa noite e a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito a nós. Em nome de Jesus. Amém.